Olá, meus amores! Bom dia! Olha nós aqui de novo, juntinhos, para mais uma aula. Aula de português no ar. Hoje nós vamos falar, nós já estudamos, na verdade, palavras homônimas e parônimas. A gente já sabe que as parônimas, elas são parecidas e as homônimas, elas têm a fonética igual. Mesmo que as letras não sejam as mesmas, mas o som, a fonética, é sempre igual. E o sentido, obviamente, diferente. Pois bem, hoje eu vou trazer palavras para vocês que são iguais e que a única coisa que vai modificá-la é um acento. E aí a gente precisa ter muito cuidado na hora de colocar esse acento, porque um acento no lugar errado, ou uma palavra sem acento, ou uma palavra acentuada indevidamente, ela pode mudar todo o contexto, porque ela pode dizer outra coisa dentro de um contexto e mudar completamente o que você realmente queria passar de mensagem para o seu interlocutor. E aí eu vou começar mostrando algumas palavrinhas para vocês. Dá para ver direitinho? Camelo. Agora dá. Camelo e camelô. Olha a diferença. Apenas com acento circunflexo no último O, a palavra que era camelo, aquele corcovinha do deserto, passa a ser camelô. Aquele cidadão que vende, ou aquela cidadã, que vende coisas de uma forma esporádica em alguns locais da cidade. Outra palavrinha. Mês de maio. Deixa de ser o mês de maio e passa a ser um maiô, aquela roupa de banho, bonita e elegante, apenas com acento circunflexo no O. Olha só. Olha só, você está falando do mês de maio e do nada coloca um acento sem perceber e o maio virou o maiô. Essa eu gosto. Forro, forro de casa. Quando eu coloco o acento agudo, ele se torna forró. Olha só, essa aqui é clássica. A troca do agudo pelo circunflexo. O vovô deixa de ser vovô e passa a ser vovó. Olha outra. Médico e medico. Olha a diferença. Quando você coloca o acento agudo aqui, porque o acento agudo ele vai dar exatamente esse tom agudo mesmo. Médico, médico. O acento agudo ele vai dar essa abertura de som aqui nessa primeira sílaba. Quando eu não coloco, ele fica medico. O médico, medico. Eu medico determinado remédio para o meu paciente. Eu, o médico. Olha esta outra. Carne e carnê. Porque o acento circunflexo ele vai dar essa fechada. Enquanto o agudo dá a abertura do som, o circunflexo dá essa fechada. Carne, se eu acrescentar o circunflexo, deixa de ser carne e passa a ser carnê. Olha esta outra aqui. Roma e romã. Roma, lá na Itália. Se eu acrescentar o tio aqui no A, deixa de ser Roma e passa a ser romã. Aquela frutinha. Olha essa. Baba e babá. Para ser babá, precisa ter o acento agudo aqui no último A. Se não tiver, baba. Baba. Aquela escorridinha no queixo. Essa é nojenta, viu? Olha o cuidado que a gente precisa ter para o coco, aquela fruta deliciosa, com aquela água fresquinha e saudável, não se transformar em cocô. Eca! Nojo! Tá vendo aí? Olha a importância do acento.
E às vezes a gente vai escrevendo aí enlouquecidamente sem se dar conta disso. Veja como muda o contexto, veja como muda a palavra. Total. Muda-se completamente. Olha essa. Público e publico. O público é aquelas pessoas que assistem geralmente um espetáculo. O meu público hoje são vocês, minhas crianças. Vão assistir o meu vídeo, depois vão comentar se gostaram. Vocês são o meu público. Agora, ó, publico. Eu publico. Eu publico vídeos para os meus alunos assistir, para o meu público assistir. E eu preciso ter consciência de quando me utilizar do acento ou não e onde me utilizar do acento para também não colocar no lugar errado. Olha este. Crítica e critica. Crítica é o ato de criticar. Você fez críticas severas ao espetáculo de fulaninho de tal. Crítica. O substantivo. E agora, ó. Critica. Ele só critica. Não faz nada, mas critica. Olha como modifica. Veja. Esta. E está. E ainda teria, no caso, isso a gente vai estudar depois. Esta, está e estar, com R. Mas como a gente está falando apenas das questões de acentuação, vamos deixar essa parte para depois. Esta, pronome demonstrativo, está, ele está, verbo. Secretária e secretaria. Olha a diferença. Eu tive na secretaria o lugar, o substantivo comum, para falar com a secretária, a pessoa. Substantivo comum também, mas me referindo a uma pessoa. Secretaria, o lugar. Secretária, a pessoa que vai estar naquele lugar me atendendo. E essa aqui ainda tem mais uma outra questão. Hábito e habito. Olha, completamente diferente. Hábito. São atitudes que a gente faz com frequência. Pronto, eu tenho o hábito de beber água com frequência, ou seja, algo que eu faço com frequência, eu tenho o costume de fazer. Hábito, o costume de fazer. E habito, local onde eu moro. Eu habito a minha habitação, eu habito nesta casa, neste apartamento, neste condomínio. E ainda tem, falando em hábito, ainda tem o hábito que é a vestimenta das freiras ou dos monges. Então, vejam, dependendo até do contexto em que você vai se utilizar a palavra, porque no caso, mesmo o hábito sendo com acento, você ainda precisa ver que hábito é este, porque ele é o hábito das coisas que você faz com frequência, do costume que você tem de fazer, ou ele é o hábito traje de noviça. Viu só? Viu só como a língua portuguesa dá uns nós nas nossas cabeças, a gente precisa estar muito atento para não se perder nela. Mágoa e magoa. Olhe, fulano está com tanta mágoa no coração. Mágoa, acentuada. Olhe, não fala isso, porque isso me magoa. Sem acento. Outra, tem muitas. As que eu vou falar aqui, nossa, vocês ainda vão ter um monte para depois me dizer. Pró e esta, pró e... Me digam mesmo. Notícia e noticia. Notícia, eu assisti o jornal para ver as notícias, para ouvir as notícias, para saber das notícias. O jornal noticia sempre fatos ruins.
Olha a diferença. Olha a diferença. Esta outra aqui. Ânimo e animo. O ânimo é a vontade que você tem. Nossa, hoje eu estou tão sem ânimo. Estou sem vontade. Estou tão sem ânimo. 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 Veja, quando eu falo, automaticamente eu puxo o som mais forte para o ar. Ânimo. Acento circunflexo. E o animo, que é o ato de animar. O animo não tem acento. Hoje eu vou dar aula e a minha aula será divertida porque eu animo as crianças. Diferente. Aí, essa aqui eu vou deixar por último porque são 3. É tipo hábito. São 3, só que essas são acentos em lugares diferentes ou sem acento. Esta. Bebe e beber. Beber. E bebe água, não bebe água. Me dá uma garrafinha pra eu beber água, bebe. A diferença. Fábrica e fabrico. Da mesma forma, olha. Fábrica é o substantivo comum. Local onde se vai para trabalhar, para exercer alguma função e para fabricar alguma coisa. E o fabrico, o ato de fabricar. Agora, a última, mas a última das que eu tenho, porque, gente, palavra que se você mudar a acentuação, ou esquecer da acentuação, ou colocar o acento em lugar diferente, vai mudar o sentido, nossa, tem infinitas. Sábia, sabia e sabiá. Veja, quando eu digo sábia, olha como eu puxo o som aberto e forte para esta primeira sílaba, sábia. Por isso eu preciso colocar o acento agudo aqui. Sábia. Sábia é sexo feminino, pessoa do sexo feminino, que sabe bastante, que é muito sabida, que é muito inteligente. Na verdade, ser sábio é mais que ser inteligente. Ser sábio é saber utilizar a inteligência de uma forma boa para si e boa para os outros. Isso é ser sábia, ou sábio. E olhe, sabia. Você sabia que os meus alunos, as minhas alunas, em particular a, sei lá quem, Ana, é uma menina muito sábia. Então, ó, sabia, sábia. E ainda tem o sabiá, que eu inclusive estou ouvindo, cantando aqui da minha janela. Pois é, ainda tem o sabiá, que é um pássaro, tá vendo? Continua cantando bonitão, ele veio bem na hora. Então, ó, vejam. Viram como é importante, da mesma forma que é importante a gente perceber a escrita, porque uma letra que você coloca de uma forma errada em uma palavra vai mudar o sentido desta palavra, a gente também precisa ter muito cuidado com a acentuação. A acentuação, uma acentuação errada, ou a falta da acentuação, ou o acento em um local errado, vai mudar completamente o sentido da palavra. E automaticamente mudará o sentido do contexto em que você está falando. Veja, nós falamos sobre a questão do coco. Imagine, você pede uma água de coco. E se você pedir essa água de coco, você for pedir por escrito, e nesta hora em que você for escrever, você acentuar o último O, muda, né? Então, a questão da acentuação é algo imprescindível na língua portuguesa. E tem algumas coisas que você precisa ir tendo essa consciência fonológica. Quando você tem essa consciência, não tem erro. Você vai colocar o acento no lugar correto e o acento correto. E tem outras que você precisa, no caso da acentuação, a consciência fonológica resolve isso. Porém, há outras questões na língua portuguesa que a gente precisa de treino. Treino de leitura, treino de escrita, porque só com muito treino a gente vai conseguir, porque há coisas que não tem uma regra. E quando não tem uma regra, é treino. Então, na língua portuguesa, há
as regras e há coisas que não têm regras. É treino. E há as regras que ainda têm as suas exceções. Então, é treino. É treino. Treino de leitura, treino de escrita e treino de fala. O fato de você falar bem já lhe dá esta consciência fonológica. Quando você fala bem, você ouve. E o fato de você ouvir, você consegue perceber onde você vai acentuar ou não. Na aula de hoje, nos exercícios de hoje, além de um exercício super legal que vocês vão matar pau de acentuação, tem também o exercício de leitura e interpretação. Eu vou postar esse vídeo e vou postar um outro vídeo dando dicas de como ler bem para interpretar bem um texto. Então, meus amores, até já. Um grande abraço. Saudade eu tenho.